Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores. Naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Pessoal, não é porque eu virei poeta, não. O Casimiro de Abreu, na poesia lá dos meus 8 anos, no tempo dos 8 anos do Casimiro de Abreu, tinha tardes fagueiras, tinha a sombra das bananeiras, tinha lá os laranjais. Mas nos meus 8 anos, gente, não tinha a sombra das bananeiras, nem vivia debaixo dos laranjais. Mas como um bom nerd daquela época, dos meus 8 anos, eu tinha, dentre outras coisas, o vigilante rodoviário. Vigilante rodoviário. De noite ou de dia, firme no volante, vai pela rodovia, bravo vigilante. Vigilante rodoviário. O Vigilante Rodoviário foi o primeiro seriado brasileiro com um herói brasileiro dentro do contexto do Brasil, é claro, dos anos 60, naquele Brasil da inocência. Esse seriado, ele foi criado, dirigido por um pioneiro cineasta brasileiro chamado Ari Fernandes. Um seriado exibido na década de 60, inicialmente pela TV Tupi. O que era o Vigilante Rodoviário? Muita gente, até da minha idade, provavelmente nem se lembre dessa época. Essa série foi pensada no contexto dos anos 60, onde a maioria da população, ainda dentro da sua inocência, sentia muita admiração pela polícia rodoviária. No caso desse filme, o protagonista dessa série não pertencia à Polícia Rodoviária Federal, mas sim a uma embrionária Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo, chamado, em primeira mão, de Grupo Especial de Polícia Rodoviária, criado lá no tempo do Adhemar de Barros, quando era governador de São Paulo. Voltando novamente à série do Vigilante Rodoviário, essa série foi ao ar a primeira vez em 3 de janeiro de 1962, na TV Tupi, numa quarta-feira às 8h05, logo após o Repórter Esso. Muita gente lembra do Repórter Esso, é claro, né? Essa série era patrocinada pela Nestlé, olha que interessante. Em 1967, essa série foi novamente reexibida pela Tupi. Na década de 70, essa série foi reexibida pela Globo. Até então, essa série da Rede Globo, ela era a única emissora que havia exatamente reprisado a série além da Tupi. Como em tudo daquela época, em todos os filmes daquela época, era uma série filmada em película de cinema, Porque a tecnologia da época era a película de cinema. E teve um total de 38 episódios. Boa tarde, senhor. Ouvimos o alarme pelo rádio. Podemos ser úteis em alguma coisa? O protagonista dessa série era o inspetor Carlos, interpretado pelo autor Carlos Miranda, e o seu cão, Lobo. E o mais bacana, que eu gostava bastante aí nessa minha infância, de 8 anos, é que alguns episódios nós vemos esse paladino contra o crime atuar a bordo de uma moto Harley Davidson 1952. E em outros episódios nós vimos aí o nosso herói a bordo de um elegantíssimo Simca Chambord 1959, que era o sonho de consumo na época. E eu lembro direitinho, o meu pai tinha uma caminhonete Ford F1, lembro bem. E meu avô, pai da minha mãe, tinha um Chevrolet 42.
Na maioria das vezes nessa série, como ele era o vigilante rodoviário, todas as cenas eram filmadas em estradas, mas sempre no mesmo trecho. Era filmada ali na altura do quilômetro 38 da rodovia Anhanguera, aqui em São Paulo. Gente, foi uma série pioneira. É claro que existiam outras séries pioneiras em alguns outros canais da televisão, mas não com esta qualidade, com a qualidade dos atores e a qualidade até do equipamento. Era um carro do ano, era uma moto caríssima. Essa série foi altamente reconhecida no Brasil e na América Latina inteira. E devido à sua qualidade, né, e as histórias, é claro, histórias inocentes, histórias bastante adaptadas ao padrão da época, ela alcançou prêmios e grandes índices de audiência. Chegaram a haver épocas em que essa série alcançou 78% de audiência. É claro, gente, se a gente assistir esse episódio hoje, veremos pequenas historietas inocentes, até, se nós vermos bem, até com uma certa utopia, tanto no comportamento dos vilões quanto nos mocinhos. E, claro, efeitos especiais completamente inexistentes, obrigando o ator a fazer, às vezes, papéis de dublê. Nessa época, eu lembro muito bem, meus pais tinham adquirido recentemente um televisor GE preto e branco, que ao ligar levava uns 2 minutos aí apenas para esquentar as válvulas, né? Portanto, gente, foi a minha primeira experiência como telespectador e a minha primeira fidelização a uma série de TV. Então, Vigilante Rodoviário, para mim, foi uma série... Foi a primeira de muitas séries que eu fidelizei. Hoje, se vocês quiserem ver novamente essa série, ela passa no Canal Brasil, se eu não me engano, um canal da TV a cabo, de segunda às sextas, a 1h da tarde. É claro, os episódios que sobraram, pois alguns episódios eles se perderam. O primeiro episódio, por exemplo, ele é considerado perdido hoje. Vamos falar dos atores? O Inspetor Carlos, o principal personagem da série, era feito pelo autor Carlos Miranda, que nasceu em São Paulo em 29 de julho de 1933. Carlos Miranda começou sua carreira como cantor de circo e de parque de diversões. Isso aí aos 15 anos. Ele abandonou a carreira, né, e entrou para a academia de polícia, gente. Ele virou um policial rodoviário de verdade. E hoje, Carlos Miranda participa de encontros de colecionadores de carros antigos, além aí, claro, de dar palestras e de se apresentar em comemorações, de festas cívicas, até como a própria figura símbolo da Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo. E o cachorro-lobo, gente? O cachorro-lobo, ele foi um pastor alemão. Esse cachorro já era conhecido no quartel da Força Pública de São Paulo e aos 5 anos de idade, então, as pessoas o descobriram para participar desse seriado, porque era um cachorro extremamente inteligente, muito dócil e bastante adestrado, bem treinado. Juntamente com o ator Carlos Miranda, que Lobo também tinha muita afinidade com esse ator, iniciaram-se então as gravações desses 38 episódios. E uma curiosidade, né? O cachorro-lobo, e por que foi escolhido um policial alemão? Porque naquela época, qual era o cachorro que fazia fama na televisão? Era o Rin-Tin-Tin. Então nada melhor que um cachorro da mesma raça do Rin-Tin-Tin para participar aí dos seriados. Mas o lobo mesmo, o nome desse cachorro era King. Esse cachorro-lobo, ele morreu em 1971, né? Devido ao cansaço e ao sofrimento causado por uma cirurgia que ele passou. Essa cirurgia não ficou boa, realmente ele faleceu em consequência da idade e dessa cirurgia. Os dois principais da série eram o Inspetor Carlos e o Cachorro-Lobo, que se engalfinhavam com os bandidos, brigavam com os bandidos, corriam atrás dos bandidos. Quer dizer, ele não era aquela coisa do policial rodoviário que tomava conta no trânsito da estrada e que ficava dando multa. Ele era o policial realmente que corria atrás dos bandidos e brigava com os bandidos. Então o Inspetor Carlos foi realmente o estereótipo do herói
daquela época. Notem que eu estou falando aqui da década de 60. 60 pré-revolução, pré-ditadura. Ok? Isso é importante. Agora, diversos outros atores também participaram da série como vilões e representando papéis secundários. Alguns cujo nome eu vou mencionar agora, as pessoas mais antigas, é claro, vão reconhecer. As mais novas, infelizmente, não vão conhecer porque muitos deles são falecidos e outros já têm aí bastante idade. Por exemplo, a Ângela Diniz, o Ari Fontoura, até o próprio Ari Toledo participou de algumas séries, né? Fulvio Stefanini, a Eti Fraser também participou quando era novinha, o Geraldo Del Rey participou, Gilberto Marques, o Gilberto Wagner, Guilherme Toscano, o Juca Chaves participou de um episódio chamado O Rapto do Juca, que ele fazia papel dele mesmo. A Marlene França, a Rosa Maria Murtinho, o Estênio Garcia, o Tony Campelo, que era um cantor, e demais outros atores menos conhecidos também participavam aí desses feriados. E o carro, gente. Desde o término das filmagens em 1961, existiam 5 automóveis que faziam essa série, que eram da marca Cinca Chambord, o sonho de consumo da época. Eu era louco, vivia pedindo para o meu pai comprar um Cinca Chambord. Meu pai nunca comprou um Cinca Chambord. Sendo que 2 desses veículos eram caracterizados como viaturas da polícia, né, e 3 eram usados nos episódios como carros comuns. Quando os episódios acabaram, esses carros foram devolvidos para a fábrica, cumprindo assim um contrato de comodato. Quer dizer, foi uma forma também da fábrica, da Cinca do Brasil, divulgar, né, os seus carros. Esses carros foram cedidos em comodato para a série, foram devolvidos para a fábrica. Até hoje não se sabe exatamente o paradeiro desses carros. A série parou e em 1978 houve uma tentativa de fazer um remake, né, do Vigilante Rodoviário. Em pleno regime militar, era importante que se fizesse uma série desse tipo para aumentar o sentido de patriotismo, aquele sentido do glamour do militarismo e da própria polícia militar. Então, foi feito um longa-metragem piloto com o autor Antônio Fonzar. Mas esse projeto, infelizmente, não foi adiante. E o carro também dessa série foi o sonho de consumo também dessa série. Foi um Dodge Dart. Okay? E esse Dodge Dart foi comprado pelo próprio protagonista, pelo próprio Ari Fernandes. E nesse filme, é claro, foi usado um único automóvel. Ari, então, presenteia um dentista amigo dele com esse carro. E esse carro, gente, infelizmente, não existe mais. Vigilante Rodoviário, uma série que quase ninguém conhece, quase ninguém ouviu falar, mas uma série que nós temos que colocar em evidência e divulgar bastante, porque foi uma tentativa muito bacana, muito especial da TV brasileira, de atores brasileiros, de cineastas brasileiros, em tentar fazer uma série brasileira. E uma série, para a época, perfeita, gente. Vida longa e próspera, Ailton Alt.